Fala, moleque! Vamos então ver como é que fica o desenvolvimento da UERJ. Dá uma olhada aqui, ó. Parágrafo do desenvolvimento. Continuação agora sobre o tema do drama da invisibilidade humana. Olha só o que eu escrevi no meu primeiro parágrafo do desenvolvimento da UERJ. Essa invisibilidade, que fica cada vez mais evidente e cruel, é capaz de esvaziar a dignidade humana de classes menos favorecidas, e que inclusive são as que mais dependem da benevolência humana. Ora, os incapazes de suprir suas próprias necessidades de alimentação, de moradia, de recursos básicos, são aquelas pessoas que, para muitos, sequer existem, tal como ocorreu e ainda ocorre com os sertanejos, que diariamente convivem com a seca. Dá uma olhada aqui nesse meu desenvolvimento, cara. Não falei sobre o livro, não falei sobre a obra Vidas Secas, mas de alguma forma eu toquei no tema do livro Vidas Secas. No finalzinho aqui, ó, toquei no tema Vidas Secas, quando dei um exemplo de pessoas marginalizadas que vivem na invisibilidade humana, beleza? Eu posso fazer isso. É porque esse parágrafo, ele ficou grande porque eu fiz 5 parágrafos no meu desenvolvimento. Aliás, na minha redação toda foram 5 parágrafos. Um de introdução, que você viu comigo na aula anterior, um de conclusão, que você vai ver comigo na próxima aula, e 3 do desenvolvimento. Esse é o primeiro do desenvolvimento. Eu dei fiz 3 parágrafos. Se eu fiz 3 parágrafos, eles não podem ser muito grandes. Eles têm que ter 5 linhas, por exemplo, manuscrita. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que essa linha aqui, ó, ela não reflete a realidade da linha manuscrita, porque isso aqui foi reduzido para caber na aula, beleza? Mas quando eu manuscrevi esse texto, esse parágrafo coube em 5 linhas da minha letra. Beleza, gato? Eu tenho letra de forma, e a minha letra de forma, ela é pequena, ela é estreitinha, cabe bastante coisa. E, aliás, se você está com medo de usar letra de forma nos vestibulares, relaxa, não tem mais isso. Você pode usar a letra de forma no Enem, pode usar a letra de forma na UERJ de boa. Tenho alunos que tiraram 20 pontos na UERJ ano passado usando letra de forma, parceiro. Essa regra de não poder usar letra de forma, isso é coisa antiga, bagulho antigo, não existe mais. Olha, como que eu comecei o meu parágrafo do desenvolvimento da UERJ? Não comecei com aqueles conectivos clássicos, em primeiro plano, a princípio, a priori. Não comecei assim. Eu comecei com essa invisibilidade. O essa, a palavra essa, é um pronome demonstrativo. Não é aquele pronome clássico de Enem, tá ligado? Mas é um pronome. E invisibilidade foi o tema do parágrafo anterior. Se você reparar comigo, esse parágrafo, ele começa fazendo uma costura com o parágrafo anterior. Não uma costura só com o conectivo, mas uma costura com a ideia. Deixa eu voltar aqui na aula anterior para você perceber como é que eu finalizei a minha introdução da UERJ. Eu coloquei assim, ó, deixamos invisíveis o que não nos importa, beleza? Deixamos invisíveis o que não nos importa. Aí quando eu comecei o meu desenvolvimento, falei, essa invisibilidade, percebe? Então rolou uma coesão. Na ideia rolou uma coesão lexical e não uma coesão somente por conectivo. Aqueles conectivos clássicos eu não usei. É como se as ideias se conectassem, não necessariamente as palavras. Essa invisibilidade, que fica cada vez mais evidente e cruel, é capaz de esvaziar a dignidade humana de classes menos favorecidas, que inclusive são as que mais dependem da benevolência humana. Beleza? Aqui não é tópico frasal não, tá? Se você estuda comigo, se você sabe que é um tópico frasal, o tópico frasal é aquela frase inicial do parágrafo, aquela frase bem seca, aquela frase que começa o parágrafo. Essa aqui já é minha crítica, já estou refletindo, fazendo argumentação. E aí eu falo, cara, olha, esse parágrafo ele é dedicado para falar sobre dignidade. E aí eu digo no final uma reflexão. Eu falei, cara, as pessoas que mais dependem da dignidade humana, que são pessoas com baixo DH, são as pessoas que mais são excluídas socialmente. As que mais dependem são as que mais são excluídas. Isso vai trazendo um ciclo vicioso de exclusão, um ciclo vicioso de invisibilidade. Aqui eu não falei de DH, não falei de ONU, não falei de Google, não falei sobre o livro, não usei repertório sociocultural nessa redação. Repara que não tem repertório essa redação. Ah, se não tem repertório, tá pobre. Cara, não tá pobre, na boa, não tá pobre. Sabe por que não tá pobre? Porque não tem repertório, mas tem muita reflexão.
Não tem repertório, mas tem indícios de um repertório aqui, ó, sertanejos, diariamente convive com a seca, ou seja, o meu repertório está pinceladinho, muito frágil, porque o que tem que predominar no meu parágrafo é minha argumentação. Deixa eu fazer uma comparação para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, porque às vezes no abstrato você não compreende. Olha como é que ficou o parágrafo se fosse para o Enem. Dá uma olhada se fosse para o Enem, como é que seria. Em primeiro plano, nítido isso aqui, né? Conectivo de topo de parágrafo nítido. A invisibilidade social inviabiliza a efetivação da dignidade humana. Tópico frasal. Repara que o tópico frasal, ele está curto e ele está muito claramente um argumento. Ele está muito objetivo. Na redação da UERJ, as ideias não são tão objetivas. As ideias são mais subjetivas, são mais dramáticas, são mais não superficiais, mas são mais abstratas, beleza? No seu texto não é abstrato todo não, tá? Mas uma ideia ou outra vai ser abstrata. A esse respeito, aí vem de novo, ó, conectivo forte, aquele conectivo bem marcado de Enem. A esse respeito, vírgula. A ONU, o que é a ONU? Repertório. A área de conhecimento pesada. Estabeleceu Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais repertório, mais área de conhecimento, que os povos negligenciados e de baixo IDH. IDH mais repertório. Repara, eu estou socando o repertório no meu parágrafo do Enem. Porque o Enem quer isso. A UERJ não quer. A UERJ não quer que você soque repertório. A UERJ quer que você faça argumentação pesada. O Enem quer que você faça repertório sociocultural pesado. Tal como os sertanejos carecem de políticas públicas e do auxílio do Estado. Ocorre que a orientação das Nações Unidas não se mostra a realidade no cotidiano das classes menos favorecidas. Assim, a invisibilidade deve ser urgentemente combatida. É clássico isso aqui, né, para Enem. Assim, a esse respeito, em primeiro plano, área de conhecimento forte, fechamento propondo uma pequena solução, tá vendo aqui, ó? A invisibilidade deve ser combatida. Cara, nunca faça isso na UERJ, beleza? Finalizar teu parágrafo dando soluções. Isso é muito previsível de Enem. E uma coisa que o corretor da UERJ não quer é que você faça uma redação como se estivesse no Enem. Por incrível que pareça, cara, às vezes os corretores não são os mesmos. Às vezes o corretor da UERJ não corrige Enem e vice-versa. Porque para corrigir o UERJ, a seleção é um pouco mais criteriosa. E a UERJ é um vestibular menor. Tem 30 mil inscritos só. 30 mil. Ou seja, são bem menos corretores. São dezenas de corretores só. O Enem tem 7 mil corretores. É muito mais fácil entrar na correção do Enem. Então, quem corrige o UERJ é um cara muito criterioso. É um cara muito exigente de que você não escreva a mesma redação para o Enem e para o UERJ. São tipos iguais, dissertações, mas são gêneros diferentes. No final, o texto é diferente. Repare, então, que o gênero textual, a redação Enem, ele tem muita área de conhecimento, muito repertório. O gênero textual, o UERJ, ele tem muita argumentação e o repertório fica lá em segundo plano, beleza? Dá uma olhada, não, na comparação entre os dois parágrafos. Aqui, ó, nitidamente, compara o UERJ com o Enem. O Enem comecei com o conectivo na cabeça do parágrafo. A UERJ não. O conectivo da UERJ é mais simples, ele é mais sutil e a coesão mesmo acontece na ideia, entre as ideias, e não entre as palavras, e não entre os conectivos. Depois, o meu repertório da UERJ apareceu só no final. E muito sutil quando eu falo dos sertanejos. Cadê os sertanejos aqui? Cadê os sertanejos aqui? Aqui, ó, sertanejo, tá vendo aqui? Muito sutil, parece até que não tem repertório, não é um problema, tá? Por quê? Porque na redação o que vale na UERJ é a tua argumentação, é a tua capacidade de estabelecer críticas interessantes. No Enem não, o Enem além da crítica tem que mostrar repertório forte, ONU, Universal de Direitos Humanos, IDH. Aí depois retoma a ONU, repara, retomada é um recurso muito nítido do Enem. E uma coisa que é muito clara para o Enem, que você pode fazer para o Enem, mas para o UERJ nem pensar, é o fechamento do parágrafo com pequena proposta. Assim, a invisibilidade deve ser urgentemente combatida. A UERJ eu não fechei assim, tá? Na UERJ não teve fechamento, não. Na UERJ foi só argumentação mesmo.
Ah, na UERJ eu também posso usar a travessão, tá? O travessão é um recurso que você pode usar em qualquer texto. O travessão e os dois pontos, por exemplo, eles deixam mais expressivo o teu desenvolvimento. Vamos fazer então um quadro comparativo dos dois? Olha, na UERJ eu tenho coesão lexical. O que é coesão lexical mesmo? É coesão que se faz pelas ideias e não só pelas conjunções. No Enem não. No Enem, conectivo clássico de topo de parágrafo é obrigatório. A UERJ, ela não tem tópico frasal. Ela não começa com aquela frase que é o argumento. O Enem tem aquela frase argumentativa. A UERJ você pode começar argumentando normal, sem precisar fazer um tópico frasal formal no início do parágrafo. A UERJ ela tem forte carga argumentativa, forte argumentação. O Enem ele tem um repertório sociocultural muito forte. A UERJ não tem tanto repertório sociocultural forte. A UERJ ela tem argumentação com traços de repertório, com pedacinhos de repertório, só para dar um brilho no finalzinho, uma coisinha ou outra de repertório. O Enem não, o Enem ele quer uma separação nítida entre repertório e argumentação. Onde que está essa separação entre repertório e argumentação? Olha, o repertório apareceu aqui, ó, na ONU, Declaração dos Direitos Humanos, IDH. Ponto. Separei aqui, tá vendo? Acaba aqui um repertório, acabou o repertório, nitidamente, acaba o repertório e começa a argumentação. Ocorre que a orientação se mostra a realidade, cotidiano, não se mostra a realidade aqui, é a argumentação, beleza? Então aqui tem uma separação muito grande entre repertório e argumentação. Na UERJ não tem essa separação, porque é tudo junto. Não tem essa separação tão certinha. A UERJ ela tem muita liberdade de vocabular, e o Enem ele tem pouca liberdade de vocabular. Na UERJ, os argumentos se misturam. No Enem, é um argumento por parágrafo. Olha, no meu próximo parágrafo da UERJ, eu posso voltar a falar sobre a dignidade humana. Relaxa. Por quê? Porque eu posso falar de um mesmo argumento sempre que eu achar importante. Independente de ser regra ou não, o Enem é regra. O Enem é um argumento por parágrafo. Se você voltar a falar de direitos humanos, vai perder ponto no Enem. Se você voltar a falar de ONU no próximo parágrafo do desenvolvimento, vai perder ponto. Agora na UERJ você não perde ponto, porque você não é obrigado a nada. Não é obrigado a nada na UERJ. Você pode escrever o seu argumento em quantos parágrafos você quiser, desde que seja legal, que fique importante, que fique interessante, no que repita ideia. Não pode repetir ideia também, tá? Você não é para repetir o argumento, mas você pode misturar os argumentos. Olha, a UERJ ela não tem proposta de intervenção em hipótese alguma. O Enem, ele é obrigatório que você tenha proposta e no final do desenvolvimento você pode trazer pequenas propostas de intervenção. Beleza? Faz o seguinte comigo, eu fiz 3 parágrafos do desenvolvimento para a UERJ. 3. Esse primeiro parágrafo que eu fiz agora, que eu acabei de analisar com você, eu comparei com o Enem. Eu não vou comparar mais com o Enem os desenvolvimentos, porque você já sabe como é que é o desenvolvimento da UERJ e do Enem. Agora eu vou falar só sobre o desenvolvimento da UERJ. E na conclusão, quando eu chegar em conclusão, aí sim eu comparo a conclusão do Enem com a conclusão da UERJ para tu perceber. No próximo bloco a gente vem falar sobre o argumento 2 da UERJ. Valeu?